Bom, pessoal, boa tarde. Eu optei por enviar esse vídeo hoje. É uma questão de tática mesmo, de estratégia mesmo, tá? Porque vocês têm uma série de disciplinas, enfim. E vamos deixar o dia de quinta-feira, de quarta-feira, para estudar a história contemporânea, tá bom? Para quem conseguiu ler o texto, parabéns. Para quem não conseguiu ler o texto, você vai ter a possibilidade de ver esse vídeo, né? Que vai tratar sobre a Revolução Francesa, ok? E aí a gente discute hoje à noite na nossa aula que vai se iniciar às 7h30 pontualmente, tá ok? E até lá pelas 9h20, 9h30, eu espero que a gente tenha concluído, tá? Bom, eu começo com uma frase, como sempre, do René Descartes, tá? Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis, porque isso me remete a uma situação peculiar que a gente vive, né, que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né, que é essa pandemia que apresenta impactos assustadores em nível local, regional, estadual, regional, nacional, continental, global, enfim, tá? E com esses desdobramentos que emanam diretamente da política federal, sabe? E que acaba o espectro político estadual e mesmo municipal. E aí a gente tem esse ambiente conflituoso em que se percebe uma guerra de narrativas, né? Narrativas negacionistas por um lado e narrativas ideológicas e cientificistas por outro lado, e a ideologia vai de lado a lado, né? Não tem como. O que falta, no final das contas, é racionalidade na maioria dessas narrativas. Mas, enfim, é inegável que temos pessoas morrendo no Amazonas de asfixia, é inegável que nós não vamos vacinar por conta de erros estratégicos da diplomacia brasileira, é inegável que a atuação desse governo ao dizer que a melhor vacina é pegar, né? Ou seja, contrair, ser contagiado pelo novo coronavírus, né? E experimentar a doença da Covid-19, enfim, tá? Que também uma narrativa criminosa. Assim como dizer que quem tem medo de coronavírus é maricas, enfim, essas coisas todas que todo mundo está cansado de ouvir falar aí, tá? Por conta disso, eu, no final de dezembro, eu acabei me isolando e ficando 20 dias numa fazenda de um amigo da minha família, não é? Ele tem um rancho isolado e eu fiquei lá durante 20 dias, sem energia elétrica, a água era a água de um córrego que passava no fundo, enfim, para ver se eu recuperava a minha sanidade. A semana passada, no dia da nossa aula de quarta-feira, eu tinha acabado de chegar, eu cheguei de manhãzinha, então realmente eu não tinha condições ainda para poder conversar com vocês, tá? E daí que eu sugeri que desse uma olhada no texto Hobsbawm, enfim, e que nós reiniciaríamos efetivamente hoje, tá bom? Então, aí eu tive tempo de cortar meu cabelo, né, que eu estava bem cabeludo, enfim, de me reincorporar nessa realidade urbana, né, e tecnológica aqui da minha casa, tá bom? Então é isso. Eu fiz um retiro de 20 dias, estou de volta e a gente começa com essa nova proposta. Eu vou apresentar hoje, na semana que vem, uma gravação em vídeo, tá? Que eu não vou chamar de videoaula, porque não se trata disso, onde eu vou expor de uma forma panorâmica a temática do texto em questão. Nesse caso de hoje, a Revolução Francesa do Eric Joseph Hobsbawm. Tá bom? E aí, quando for à noite, a gente começa às 7h30, se for o caso, a gente dá um tempo, inicia e dá um tempo para as pessoas assistirem o vídeo, fazer as suas anotações. O ideal seria você ver esse vídeo hoje à tarde, tá? Não adianta dizer que eu ponho o vídeo hoje para a semana que vem, que vai ser complicado, né, com esse tanto de aulas que vocês têm. Então, vamos ser racionais e fazer o que é possível ser feito, tá? Sem inventar muita moda. Então, provavelmente eu vou estar colocando o vídeo já nos dias das aulas, só que vou colocar mais cedo, não no horário que eu estou colocando hoje. E aí você tem, no decorrer do dia, prazo para ver o vídeo, e à noite a gente discute o assunto numa perspectiva mais ampliada. Tá? Então, o que eu vou apresentar é uma visão panorâmica
da argumentação e dos pressupostos de Éric Hobsbawm, do intelectual Éric Hobsbawm, sobre a leitura dele sobre a Revolução Francesa, tá bom? Bom, nesse sentido, eu espero fazer isso em 25 minutos no máximo, tá? Ele vai começar o texto dele fazendo referência à política e ideologia contemporânea do século XIX, dizendo que elas foram forjadas pela Revolução Francesa. Quer dizer, na perspectiva do Éric Hobsbawm, tanto a política quanto a ideologia do século XIX, que vai adentrar século XX afora, tem por matriz a Revolução Francesa, tá? O processo revolucionário na França, que vai se dar a partir de 1789. Ponto. Bom, por outro lado, um dos princípios elementares dessa Revolução de 1789 é o nacionalismo, tá? O nacionalismo que vai ganhar corpo já na segunda metade do século XIX, vai se intensificar no século XX até a Segunda Grande Guerra, tá? A guerra que vai de 1939 a 1945. Bom, da mesma forma, a política liberal, radical e democrática também é um princípio que tem por matriz a Revolução Francesa. Entendam, política liberal, radical e democrática. Radicalmente democrática, digamos assim. Tá? Embora você tenha uma volta completa no caso francês, não é? Sai-se de uma monarquia na Revolução que começa em 1789 e retorna-se para uma monarquia em 1804, né? 15 anos depois, com o próprio Napoleão Bonaparte, né? Que aí você inicia-se o Império Napoleônico, né? Ou o Grande Império Francês Napoleônico. Bom, enfim. Bom, outra dos desdobramentos da Revolução Francesa, segundo Éric Hobsbawm, são, por exemplo, os códigos legais, ou seja, as constituições, a ideia de constituição, de uma maneira sistematizada, como vemos nos dias de hoje, uma organização técnica e científica definida, né? Metodologicamente falando, uma estrutura jurídica, política e social que passa a prevalecer a partir de 1808, 1810, aproximadamente. Quer dizer, essa estrutura jurídica ela vai ocupar o seu espaço próximo ao núcleo de poder. Daí que nós temos aquela ideia, né, de executivo, judiciário e legislativo, tá bom? Bom, e a ideia de uma política social, né, é de você pensar a nação como um todo, e não a nação como a sua elite, né, econômica e política e elite social. Bom, ele começa também fazendo referência a esse contexto mais geral, quando se vai falar da Revolução Francesa, ou da Revolução Industrial, ou da Revolução Russa, enfim, tá? De qualquer grande acontecimento histórico, que é essa contextualização absolutamente necessária. E ele vai fazer referência ao contexto geral do final do século XVIII, tá? Ou seja, a partir de 1760, 1770. Tá? Lembrando, o próprio Éric Hobsbawm diz que a Revolução Industrial ela explode entre 1740 e 1760. Já em 1770, a independência estadunidense, em 1789, a Revolução Francesa. Tá? Bom, o que se tem, então? É uma crise dos velhos regimes europeus, né? Ocidentais, o que seria o antigo regime, crise do sistema econômico, tá? Social, político e intelectual. E aí, social é a emergência do elemento burguês a partir da Revolução Industrial, que não deve ser entendida assim, que em um processo de curta duração, sabe? Esse processo vem de longa data, vai durar mais de 4 séculos. Essa mudança social que tem a ver com essa mesma burguesia que vai ocupar seu espaço na sociedade, político, porque se sai de um despotismo para um despotismo esclarecido, para um absolutismo esclarecido, enfim, e intelectual, onde você tem o ponto final do Renascimento, não é? Que ele vai se transmutar em princípios da Ilustração ou do Iluminismo e, por fim, chega a uma radicalização extrema, tá? Quer dizer, com a frase do Voltaire, por exemplo, que o mundo será um lugar mais civilizado no momento em que o último padre foi enforcado pelas tripas do último cardeal. E o Voltaire não vai ser queimado, nem julgado por causa disso, tá bom? É só uma observação pontual. O que se tem são agitações políticas, né? Conflitos generalizados, luta por autonomia nas colônias,
A França é o país mais poderoso e populoso, não é? Da Europa, de cada 5 habitantes da Europa, um era francês, tá? Então, ela representava 1/5 da população da Europa toda, tá bom? Da Europa Ocidental toda. Se tem condições políticas e econômicas, as condições políticas e econômicas da estrutura do Estado francês, elas se encontravam absolutamente precarizadas, né? Sobretudo por conta da independência dos Estados Unidos da América e como que da guerra anglo-francesa, tá bom? Bom, quais as consequências disso, não é? Desse contexto? Nós temos uma revolução radical de caráter social de massa, então não há uma liderança definida em nenhum momento. O cunho é ecumênico, ou seja, é universal, há um conjunto de interesses, às vezes contraditórios, em jogo, né? De reivindicações, representou um marco em todos os países, né? E um padrão para os movimentos revolucionários que vieram a partir dali. Um padrão no sentido da violência mesmo, sabe? Dessa massa que ela chega e revoluciona, literalmente, tá? Não é um levante, é uma revolução. Quer dizer, ela vem para atropelar e para modificar de fato, tá? Tem um conteúdo político de liberdade, aquela ideia de igualité, fraternité, liberté, tá? Bom, aí ele retorna um pouquinho para esse contexto, né? É pré-revolução, né? Que é a década de 1780, que nós já vimos já, que vai falar de conflitos intensos entre a estrutura oficial, né? O antigo regime, e as forças sociais ascendentes, ou seja, a burguesia, a resistência às mudanças, né? Por parte desse grupo conservador ligado à nobreza, tá? As mudanças e radicalizações das forças burguesas. E por fim, uma reação da aristocracia feudal tentando manter os privilégios. Bom, tem também, para a década de 1780 na França, o fenômeno da inflação, ou seja, da alta dos preços dos alimentos, basicamente, retomada de cargos e funções essenciais no governo, né? Por essa nobreza, tá? Essa nobreza não é a nobreza provinciana, é a nobreza ligada diretamente ao rei, tá? A realeza. A nobreza ela vai tomar os cargos das classes médias e exploravam ao máximo o campesinato. Tem até aquela imagem, né, que 80% que o camponês produzia ia para o clero ou para a nobreza, para o Estado e para a nobreza. Tá? Ainda em 1790, a década de 1780, na verdade, 1791, 92, ele vai falar do Kracus Babeuf, né, que foi o líder da primeira manifestação socialista da história moderna, não é? Que era um socialismo utópico, todo mundo já ouviu falar sobre isso, a gente pode discutir sobre isso também, se for o caso. Tá? Da história moderna. O aumento da população, que é algo efetivo, é algo claro, evidente nesse momento, né? E a necessidade de mais terras produtivas, no caso da França. Para você, nesse ambiente de crise, suprir o básico, não é? Porque o elemento mais revolucionário, segundo o Eric Hobsbawm, é a fome, a barriga vazia. A barriga vazia leva à revolução. É por isso que os estados evitam de deixar as pessoas passarem fome, né? Porque isso é bem complicado. Bom, aí ele vai falar que você tem uma conjunção, a tempestade perfeita, que são os tributos, né? A elevação dos tributos feudais, tanto da nobreza quanto do clero, tá? E da realeza, obviamente, né? Tanto é uma nobreza provinciana como uma nobreza cortesã, uma nobreza da corte. As catástrofes climáticas, quer dizer, variações climáticas muito intensas e que, obviamente, vão impactar na produção de alimentos. A inflação, óbvio, falta alimentos, sobe o valor. E, por fim, a fome. E a fome é o elemento mais revolucionário. Tá? Esse é outro elemento importante a ser considerado. A estrutura fiscal e administrativa ela é obsoleta, quer dizer, servia exclusivamente para atender os interesses da nobreza provincial, do clero e da nobreza cortesã e da realeza, tá? Do Estado monárquico francês, tá bom? E, bom, a guerra, né, nos Estados Unidos, e a França se envolve, né, e a dívida externa imobilizaram a monarquia, tá? Isso é fato dessa década de 1970, 1780, me desculpe, tá? E aí é só um adendo, né?
quando você olha para o Canadá é um país bilíngue e tem uma influência enorme da França, né? Francês, inglês, e, enfim. Bom, as tentativas, né, de recapitular o Estado, né? Aí o governo monárquico francês do Luís vai apresentar, né, vai compor uma Assembleia de Notáveis, isso vai levar aos Estados Gerais, né? Esses Estados Gerais vai desconsiderar a força do terceiro Estado, que havia se metamorfoseado nas últimas 5, 6 décadas e ganhado força e consistência. E nesse terceiro Estado, todos nós sabemos, né? Você tem um primeiro Estado, que é os nobres e a realeza, um segundo Estado, que é o clero, e o terceiro Estado é o restante. Então, é um grupo muito extenso e heterogêneo de indivíduos e de grupos sociais, tá bom? A força do terceiro Estado, né, e a gravidade das crises. O governo desconsiderou tanto a força do terceiro Estado quanto a gravidade das crises, segundo Hobsbawm. A Revolução Francesa ela não vai ter uma liderança definida, né? É uma liderança clara, é sempre algo muito difuso, ambíguo, tá? E ela vai apresentar uma convergência, ela se baseia numa convergência de ideias gerais. E aí se tem uma unidade mais ou menos efetiva. Ideias gerais daquele grupo é muito heterogêneo, tá? E o que vai prevalecer, objetivamente, é a burguesia, o liberalismo clássico e as ideias difundidas pelos iluministas. E aí o Eric Hobsbawm faz referência à maçonaria. A gente pode falar sobre isso. Um dos desdobramentos mais evidentes para 1789 é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? E isso se tornou um símbolo, e é um símbolo até os dias de hoje, né? A ideia de igualdade perante a lei, que aí beneficia exclusivamente a nobreza, objetivamente isso não é universal, né? Isso tem por objetivo beneficiar exclusivamente a burguesia, essa classe ascendente. A igualdade perante a lei, né? E a ascensão conforme o talento. Quer dizer, isso tudo nos leva a pensar no liberalismo constitucional. Tá? Bom, o rei ele vai, a partir daí, ter de se submeter à Constituição. A nação se torna a fonte da soberania. Né? O povo, que é a nação, torna-se um conceito revolucionário. E antes a ideia de nação não era essa. Tá? Bom, nesse contexto, o Hobsbawm reafirma que o terceiro Estado representava 95% da população, do povo, né? A Assembleia Nacional Constituinte ela passa a contar com representantes do povo e dos camponeses. A conclamação dos Estados Gerais, no âmbito de uma profunda crise socioeconômica, vai transformar-se em uma agitação reformista, né? E em revolução. O Eric Hobsbawm afirma isso, né? Entre 1788 e 1789. Aí vem de novo, massacre, fome, inflação, depressão no campo e na cidade, vão gerar as condições apropriadas para a mobilização das massas. Bom, e obviamente se a gente fala no movimento revolucionário, você tem um movimento contra-revolucionário, né? E é essa contra-revolução aos resultados da Assembleia Nacional que vai levar, dos Estados Gerais, que vai constituir o estupim, né, do conflito. O exército, naquele momento, não era confiável. Tem-se, segundo o Eric Hobsbawm, a tomada da Bastilha, né, que era uma prisão convertida em depósito, né, de alimentos, e que era um símbolo do poder, né, sobretudo do poder punitivo, sabe, da realeza francesa, né, era uma prisão. E isso vai levar ao fortalecimento, ao surgimento de um forte sentimento de libertação em Paris. Então, isso ocorre, o epicentro é Paris. Tá? A Revolução ela se propaga rapidamente para outras cidades e para o campo. Tem-se o Grande Medo, que tem até um livro do Georges Lefebvre, né, que fala sobre o Grande Medo, que seria a propagação de notícias falsas, enfim. Tá? Isso vai gerar um grande medo de um caos e de uma violência sem controle, tá? Na França como um todo. E o certo, segundo Hobsbawm, que em 3 semanas o feudalismo e a estrutura estatal elas vão ser demolidas, embora o fim oficial, segundo Hobsbawm, se dá em 1793. Tá? O conservadorismo da classe média, né? A tentativa de conter o levante das massas, divisão
na direção da revolução, esquerda, direita e centro, radicais, enfim. Tudo isso vai fazer com que a revolução adquira um caráter massivo, sabe, dessa multiplicidade de interesses e de grupos sociais envolvidos. É um caráter massivo que vai apresentar a hegemonia, no primeiro momento, dos jacobinos, né, radicais, entre 1792 e 1793. Tá? E aí você tem uma reorganização e uma redivisão do poder, em termos de terror, de violência generalizada. Tá? Bom, Hobsbawm faz, e aí eu vou caminhando já para a parte final da minha tentativa de uma visão panorâmica aqui, uma periodização da Revolução, bem rápida. Depois da outra semana eu vou apresentar uma periodização de outros autores, tá bom? Que é o seguinte, entre 1789 e 1791, né? Nesses 3 anos, ele vai falar de que vai prevalecer as perspectivas liberais, né? Que sempre vinculada a empreendimentos duradouros, a um sistema métrico, a emancipação dos judeus, secularização e venda das terras da igreja, da nobreza, né? Que vai se tornar uma nobreza emigrante, ela vai fugir, tá? O clero vai se encontrar fragilizado e a burguesia fortalecida objetivamente, né? Que a burguesia controlava a distribuição de alimentos, a circulação de produtos e mercadorias, tá? E ela que oferecia, bem ou mal, trabalho para o povo, para a massa popular, né? E a distribuição de terras para os camponeses, que é uma forma de conter esse campesinado francês. A Constituição de 1791, né? Ela vai estabelecer limites a essa democracia excessiva, né? A burguesia vai deixar de ser revolucionária, o rei foge, você tem o fim da lealdade, vai ser recapturado, enfim. A radicalização da crise na economia, inflação, boatos, fome, conflitos, isso para Paris, segundo Éric Hobsbawm. Tá? Essa é a primeira fase. A segunda fase, ele vai falar de 1792 a 1794, mais 3 anos. Tá? Ele vai falar dos jacobinos, né, que representavam a extrema-direita. Ele vai falar da esquerda moderada, a ampliação da revolução e a contra-revolução, sabe, no exterior. Sempre num caráter muito ecumênico, tanto membros do clero, quanto membros da nobreza, quanto membros da realeza, tá? Do exterior, não é? É preciso lembrar que, nesse momento histórico, a Europa toda era monarquista, era governada por monarquias. Bom, aí você tem a guerra, né, dessa revolução e contra-revolução do exterior, né, a contra-revolução que vai vir do exterior, e a solução dos problemas internos, né, ela vai se dar a partir de saques e pagamentos de tributos. É uma França expansionista a partir da força militar. Para 1792, entre agosto e setembro, ele vai falar da derrubada da monarquia definitiva, a criação da república, o radicalismo e a belicosidade extrema, a expansão da guerra no exterior, segundo Hobsbawm, com o objetivo de trazer lucros, de resolver a crise interna com saques e pilhagens externas, tá? Nessa expansão da revolução, tá bom? Bom, se tem uma cruzada pela libertação dos povos, que na verdade o argumento da libertação dos povos, mas a ideia era a anexação, né? E estabelecer uma espécie de colonato, ou seja, para se pagar taxas anuais, né? Para ter uma liberdade mínima. Para 1793, segundo Hobsbawm, se tem uma reviravolta interna, né? O golpe jacobino, que esses jacobinos eram compostos pelos pobres da cidade, e aí é só lembrar que Paris, para essa época, tinha em torno de 500 mil habitantes, né? E da pequena burguesia. E aí surge a imagem do terror, tá? E da ditadura e da guilhotina. E aí ele vai falar de 17 mil execuções, ele é muito minucioso nisso, em apenas 14 meses, o Éric Hobsbawm. Bom, o poder vai se fundar, vai se basear no terror. Você tem um crescimento sem controle dos preços, você tem a abolição dos direitos feudais, o confisco, né? E a abolição da escravidão nas colônias, a elaboração de uma nova Constituição, mais radical, mais democrática, a ideia de um voto universal, que é uma coisa extraordinária para aquele momento, e um governo que vai se inclinar um pouquinho para a esquerda. E é nesse contexto que entraria o Gracchus Babeuf, tá? Aquela ideia de socialismo utópico, enfim. Bom, se tem também uma aliança contraditória das classes médias e as massas trabalhadoras, sempre foi polêmico essa aliança, né? E também da cidade e do campo. Os interesses são conflituosos na maioria das vezes. A guerra, o congelamento de salários, o confisco de alimentos vai desfazer essa aliança. A guilhotina, né, vai impor o terror,
para estabelecer o Império do Terror, ninguém estava salvo. Entre 1794 e 1799, se implanta, se institui o diretório. Né? Aí se tem o isolamento e a execução dos radicais pela burguesia aliada ao exército, né? E o afastamento dos trabalhadores do ciclo decisório. Quando some aquelas lideranças francesas daquele período, quanto Danton e Robespierre, tá? Que vão ser executados. Bom, se busca uma estabilidade, já com o exército avançando na ampliação do Império francês, né? Que vai ter o Napoleão como líder máximo, se busca a estabilidade política e o crescimento econômico, né? O equilíbrio entre o antigo e a democracia radical jacobina, sabe? Nesse sentido, o que nós temos é uma nova aliança, tá? Da burguesia aliada ao exército. Tá? Bom, e a dependência do exército ela vai se ampliar muito nesse período, porque ele tinha por objetivo, segundo o Eric Hobsbawm, tanto para trazer recursos, sabe, através de saques, tributação e pilhagens, no avanço externo desse exército, ou seja, invadindo as nações circunvizinhas, como para conter golpes e conspirações. Né? Então, são saques e pilhagens, há uma profissionalização desse exército, né? No sentido do exército se transforma em um braço econômico, né? E um braço de manutenção, não só da ordem, mas da condição de reprodução de vida, inclusive de alimentação, dentro da França. Aí vem essa ideia de bravura, de liderança, enquanto critérios para ascensão nas forças militares, e o Napoleão vai ser o primeiro beneficiado a isso. Se tem a ascensão de Bonaparte, e aí entra essa última fase, né? A penúltima fase, que vai de 1799 a 1804, que é o consulado, né? Onde o Napoleão Bonaparte vai ser o cônsul, não é? E o crescimento da França, né? É extraordinário sob o domínio de Bonaparte, sob o governo de Bonaparte, que ele vai se tornar um mito, né? E, na verdade, o Bonaparte representa, segundo Hobsbawm, um símbolo da ideologia burguesa, porque ele é um equivalente a um sargento na Córcega, que é uma ilha minúscula, quase que invisível no mapa, e vai se tornar um imperador. Tá? Mas qual que é a ideia que se tem, né? A representação que se tem, mental que se tem melhor dizendo, representação social que se tem da figura de Napoleão Bonaparte. Um planejador eficiente. Tá? E o céu seria, ele é muito metódico e sistemático, o céu seria o limite para uma pessoa como esse, numa sociedade tipicamente burguesa. Tá bom? Bom, para mim, aí a última fase, para 1804 a 1814, ou seja, 10 anos, o que se tem é o Império Napoleônico. Tá? O Napoleão ele transforma as ideias da Revolução Conservadora, transforma as ideias da Revolução em conservadoras, hierárquicas, torna as ideias da Revolução conservadoras, hierárquicas e autoritárias. Mas, na verdade, ele, segundo Hobsbawm, ele foi sem dúvida um grande realizador. Ele organizou o exército, organizou o funcionalismo, organizou o sistema de educação, o sistema jurídico. Só no que se refere ao direito de propriedade, são 800 artigos, tá? Então, ele vai pavimentar o caminho para essa burguesia se consolidar em torno do poder, enquanto parte efetiva do poder. E a única coisa que segundo o Eric Hobsbawm, que foi destruída pela Revolução Francesa e pelo Napoleão, foi a Revolução Jacobina. Destruiu também o sonho de liberdade, igualdade e fraternidade do povo francês. Como bom marxista, o Eric Hobsbawm, objetivamente, tem uma leitura direcionada. Tá? O que não torna a leitura menos efetiva e menos consistente, sabe? Menos valiosa, tá bom? Então, no geral é isso. A partir daí eu espero que vocês apresentem as suas problematizações, né? A partir desse breve vídeo, nós vamos ter a nossa aula hoje à noite, tá? Aí eu espero os seus comentários e durante o nosso tempo de debate, que vai ser de 1 hora e meia, eu vou estar à disposição de vocês para conversar sobre o texto e eu espero que vocês tragam perguntas e tragam observações, tá bom? E na semana que vem,
nós vamos pensar a Revolução Francesa em outra perspectiva, tá? Eu quero pensar a Revolução Francesa e a França capitalista. Quer dizer, eu vou apresentar outros autores, outros pontos de vista, outras leituras, as leituras de outros autores sobre a Revolução Francesa, tá bom? Então, basicamente, acerca do que eu queria falar é isso, porque nós podemos questionar tanto as bases a partir das quais a Revolução Francesa se instituiu, como o seu próprio processo, né? O processo de desenvolvimento dessa Revolução Francesa. Que, na verdade, o termo seria Revolução Francesa, seriam revoluções, porque você tem essa revolução, ela se divide em várias etapas, na perspectiva do Éric Hobsbawm. E a gente vai ver em outros autores, como o Georges Lefebvre, o Ernest Labrousse, que realmente isso está correto. O Carlos Guilherme Mota, que a etapa, sim, sabe? É uma revolução que não conta com uma liderança definida, uma liderança explícita, mas implicitamente a liderança está o tempo todo condicionando e dirigindo, em certo sentido, esse movimento. Tá? E essa liderança, se pudermos falar assim, é a burguesia, efetivamente. Tá certo? E o Napoleão é o representante máximo dessa burguesia. Tá bom? E que é muito significativo que o Éric Hobsbawm fala, né? Ele é um equivalente a um sargento na Córsega, que nem na França não é, uma ilhazinha sob controle francês, e com a Revolução Francesa ele vai se chegar a general e de general a imperador. Encerrando, o que se tem é um círculo completo. A França sai de uma monarquia absolutista e retorna para uma monarquia imperialista e imperial sob o controle de Napoleão Bonaparte. Há uma série de problemas que se pode levantar sobre esse texto do Éric Hobsbawm, uma série de debates, uma série de pontuações que nós faremos à noite com vocês, tá bom? Isso vai ficar no YouTube. Eu não quero esse comentário no Google Classroom, eu quero que vocês façam um comentário diretamente no YouTube, abaixo do vídeo, né? Tem o espaço para comentar. E eu já vou postar o vídeo agora na sequência, tá? Agora são 2 horas e 10 minutos, nesse momento que eu estou terminando o vídeo aqui. Até as 2h30 ele vai estar postado, e às 7h30 a gente começa a nossa aula, tá ok? Discutindo o texto. E o que eu vou pedir de vocês é isso, é um comentário no vídeo mesmo, no meu canal do YouTube, tá? Humanitas Diálogos Históricos, tudo bem? Eu vou usar ele como um suporte didático, pedagógico em algumas das nossas aulas. Fundamentalmente nessa e na próxima da semana que vem. Tá ok? A gente se vê à noite. Quem já quiser ver os vídeos, lançar os comentários, eu vou dialogar com vocês lá. Tá? Eu vou colocar respostas, vou comentar os comentários de vocês. Tá? Se quiserem perguntar, enfim. Ou então perguntar hoje à noite, é só escrever e falar na nossa videoaula de hoje à noite. Tá bom? Aquela ideia de uma aula sincrona, uma aula remota, sincrona, digital, virtual, ok? Hoje, a partir das 7h30. Muito obrigado. A gente se vê à noite.